Olá, primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, estejam em casa, estejam animados para começarmos mais uma semana. Vamos lá? Hoje a gente vai finalizar o assunto da aula passada, que foi vida, matéria e energia. Vamos lá? Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a maneira que os seres vivos obtêm o seu alimento para ganhar energia e realizar suas funções vitais, né? A gente viu a diferença de seres autótrofos ou autotróficos, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, e vimos também a diferença de seres heterótrofos ou heterotróficos, que são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Vimos também que esses heterótrofos, eles ainda recebem umas subclassificações, como carnívoro, herbívoro, onívoro, etc. E viu a definição de cadeia alimentar, em que é uma sequência linear em que um ser ele vai se alimentar do outro para obter essa energia. Vimos também que é o que era, né? O que é o nível trófico. O nível trófico é a posição que aquele ser vivo vai ocupar dentro de uma cadeia alimentar. Ou seja, é o conjunto de indivíduos que têm o mesmo hábito alimentar. E dentro de uma cadeia alimentar, os níveis tróficos podem ser produtores, consumidores ou decompositores. E a gente também viu a questão do fluxo de energia, né? É no início da cadeia alimentar que nós vamos ter um fluxo maior dessa energia. Agora, para a gente finalizar, a gente vai fechar com teia alimentar. A teia alimentar ou teia trófica, como ela também pode ser chamada, é o quê? São várias cadeias alimentares interligadas, é um conjunto. Então, nos ecossistemas se estabelecem muitas cadeias alimentares que se entrelaçam, formando uma rede ou uma teia. Ela representa as várias maneiras em que a energia contida no alimento flui pela comunidade ecológica. A teia alimentar representa mais fielmente um ecossistema, pois demonstra as redes formadas por diferentes cadeias de maneira simultânea. Quando analisamos apenas uma cadeia, estamos verificando apenas uma porção das diversas interações alimentares existentes. Então, como eu falei para vocês, a teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares de determinada região, né? O que é que a gente precisa prestar atenção na teia alimentar? Aqui tem um exemplo bem simples de uma teia alimentar, tá? Vocês estão vendo vários seres, vários organismos, né? E qual é a dica que eu te dou? Ai, meu Deus, professora, não estou entendendo nada. A gente tem que saber que numa teia alimentar, um ser, um indivíduo, ele pode ter mais de um nível, mais de uma posição. Por isso que a gente, quando vai responder questão de teia alimentar, a gente tem que analisar a sequência, analisar a pergunta e ver o que se pede. Por exemplo, sempre que a gente for analisar tanto cadeia como teia, a gente tem que começar pelo produtor, certo? Por que o produtor? Porque ele produz. Então, a gente vai logo nele, mira nele. Aqui nesse caso, tá aqui, né? Essas plantinhas. Aí acompanha a seta aqui comigo. Ó. Aqui tem um gafanhoto, a planta vai servir de energia para o gafanhoto. Nesse caso aqui, o nível trófico do gafanhoto vai ser consumidor. Consumidor primário, a posição, consumidor primário. A planta, o produtor. O sapo vai ser o consumidor secundário. A cobra,
o consumidor terciário, e o gavião, o quaternário. Agora volta comigo aqui para o começo. A planta, o gafanhoto, olha a outra setinha. Aqui já é outra, gente, outra cadeia. Por isso que se diz que a teia é um conjunto, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção. Aqui nesse exemplo. Vou mostrar outro. Ó, essa daqui já é mais complexa, ela tem mais seres, mas a dica e a interpretação e leitura, vamos dizer assim, de uma teia é sempre começar pelo produtor. Então, tá aqui, ó, plantas, flores, sementes e frutos. E aí você vai se ligando na setinha, você vai acompanhando a setinha. Então, aqui, ó, a planta, a flor, aí tem um coelho. Aí o coelho é comido pela onça, certo? E aqui, ó, o gafanhoto novamente. Esse gafanhoto vai servir de alimento para o sapo. Esse sapo vai servir de alimento para a serpente. Aqui para o gavião. Observa essa daqui agora, gente. Planta, gafanhoto, consumidor primário. Sapo, consumidor secundário. Serpente, terciário. Gavião, quaternário. Se a gente for analisar agora aqui, ó, começando de novo, né? Planta, gafanhoto, sapo. Olha a outra seta do sapo. Veio logo para o gavião. Então, aqui, ó, o sapo, consumidor secundário, mas o gavião vai ser terciário. Então, o gavião, ele ocupou 2 posições na teia alimentar. Entenderam? O que é que eu quero dizer com isso? Que numa teia, um ser, sem ser o produtor, ele pode ocupar mais de um nível. Ele pode ter 2 níveis diferentes. É isso que você tem que ficar ligado. A teia alimentar, né? Ela também, eu falei cadeia, mas teia alimentar, ela pode também vir, ó, sem ser com imagem. Ela pode vir escrita, como aqui no exemplo. Mas é a mesma coisa, é só você seguir a setinha, certo? Fungos e bactérias. Nesse exemplo aqui, ó, você vê, voltando, que ele bota decompositor englobando a teia toda. Por quê? Porque não se sabe o que pode acontecer com esses seres. Qual será a sequência de morte de um e de outro? Por isso que os decompositores podem aparecer em qualquer momento dessa teia. Ficou claro, gente? Não esquece de anotar os pontos principais. Se ficaram com alguma dúvida, nós vamos tirar todas as dúvidas. Agora é com você. Eu quero ver se você entendeu o que eu falei. As teias alimentares, diferentemente das cadeias tróficas, representam todas as relações alimentares existentes em um ecossistema. Diante disso, os organismos em uma teia podem assumir diferentes níveis tróficos. Entretanto, os organismos autotróficos sempre ocupam o nível de professor autotrófico, aqueles que produzem seu próprio alimento. Então, eles sempre vão ser, tá facílima essa, né? Produtores, letra B de beijo. As teias alimentares, assim como a cadeia, possuem diferentes níveis tróficos. A principal diferença, no entanto, é que organismos podem ocupar diferentes níveis em uma teia. Bem parecidas as perguntas, né? A respeito das teias, marque a alternativa incorreta. Cuidado para não escorregar na casquinha de banana. A teia alimentar pode ser definida como um conjunto de cadeias alimentares de um ecossistema. Na representação de uma teia alimentar, muitas vezes não são citados os decompositores, pois eles agem em todos os níveis. Nas teias alimentares, o consumidor secundário pode ocupar também a posição de consumidor quaternário, por exemplo. Nas teias alimentares, a representação das relações alimentares segue uma sequência linear. Nas teias alimentares, é possível perceber a presença de produtores, consumidores e decompositores. Qual será a errada? Essa também está fácil. Se você se ligar. A letra A correta é um conjunto de cadeias. A letra B também está correta, porque eu acabei de falar pouco, né?
A letra C também, como eu falei, um organismo, um indivíduo, um ser vivo, ele pode ter mais de duas posições. A letra errada, gente, é a D. Olha só, a frase, a palavra que está errada é sequência linear. Quem tem a sequência linear é uma cadeia alimentar. É aquilo ali, por isso que é só aquela linhazinha, vamos dizer assim, por isso que é mais fácil a gente analisar e interpretar. A teia não, é aquele emaranhado mesmo. Tá vendo como é fácil quando você presta atenção? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vamos perguntar, vamos praticar, vamos fazer exercício. Obrigada pela atenção. Grande beijo e até a próxima.